Olá pessoal, sou Joana do Pilates na Essência. Estou hoje aqui com a Aline. A gente hoje está recebendo um convidado mais que especial, super especial para a entrevista. É nosso querido colega, amigo Arivan Gomes, fisioterapeuta. E Arivan vai falar um pouquinho para a gente alguns segredos e algumas coisinhas em especiais aí sobre o Pilates e o CrossFit. Então, Arivan, primeiro eu quero saber o que é o CrossFit. Vamos lá. Primeiro que eu queria agradecer aqui o convite e poder participar desse canal tão legal e falar sobre ciência, trazer nossas experiências. Isso é bem interessante. Obrigado aí pelo convite. E falar logo de um tema que ainda é polêmico, né? Por que ainda é polêmico? Porque a galera ainda não conhece o que é CrossFit, não vivencia o CrossFit e acaba se deixando levar por críticas, né, que não são tão fundadas, né? Então, acho que são bate-papos como esse que faz com que a gente possa minimizar um pouco esse preconceito, eu vou chamar assim, que a gente tem ainda em relação a esse esporte. O CrossFit, ele é um esporte, é uma atividade física que foi criada lá nos anos 2000 por um americano, o Greg Glassman, e ele viu a necessidade dele criar uma atividade que pudesse suprir, que o ser humano pudesse treinar as suas habilidades que são utilizadas no dia a dia de uma forma otimizada, sem muita máquina, sem precisar de muitos equipamentos. E ele entendeu que os 3 esportes que ele conseguiu compilar no CrossFit, que são o levantamento de peso, né? O LPO, ele é um esporte que consegue ensinar ao indivíduo ter eficácia na manipulação de objetos externos, né? De peso externo. Então, por exemplo, carregar uma barra, carregar uma bola, carregar um peso qualquer e trazer para cima do ombro e trazer para cima da cabeça de forma eficaz, utilizando a biomecânica correta, sem sobrecarregar as articulações. O segundo esporte é a ginástica, que nada mais é do que aprender a utilizar o seu próprio corpo no ambiente. Então, o fato da gente conseguir sentar, levantar, deitar no chão, pular, né? Tudo isso é função. A gente precisa subir, descer escada, né? Então, tudo isso a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. E o terceiro pilar seriam as atividades metabólicas, né? Como correr, remar, nadar, pular corda, né? Então ele compilou esses 3 esportes em um, chamou de CrossFit pelo fato de cross ser cruzamento de fit, de atividade, e é sucesso. Com certeza. É sucesso. Nós tivemos a oportunidade de assistir aqui um momento, né? E o que me chama a atenção é que, além de parecer ser muito estar relacionado a toda a funcionalidade do corpo, né, como um todo, a questão do desafio, né? Isso me chamou a atenção. Onde é que ele entra aí? E eu cheguei a comentar antes, a gente estava batendo um papo que é um elemento importante hoje no que se diz respeito, inclusive, à saúde pública, né? Estimular as pessoas que pratiquem exercício físico para a saúde. E quando o ser humano está ali, ele se sente desafiado por si próprio, né? Quer dizer, cada dia você vai ganhando um pouco daquilo que você não conseguia antes. É um elemento importantíssimo dentro da atividade. Com certeza. Né? Como é que você enxerga isso? Eu acho bem interessante que isso é uma das mágicas que o CrossFit consegue ter, porque nós somos competitivos. Isso é do ser humano. A gente aprende a ser competitivo. Na escola, a gente quer tirar a nota mais alta do que o colega, né? A gente quer se arrumar e quer estar melhor, mais possível, bonito, né? Enfim, então isso é do ser humano. A gente quer, por mais que as pessoas digam, não, eu não sou competitivo, ou não, eu não quero me destacar. Você quer se destacar de alguma forma, né? Então, como o esporte, um ambiente saudável, exercício físico, a gente consegue fazer isso de uma forma controlada, né? No CrossFit, as missões que são chamadas de WOD,
que significa Workout of the Day, normalmente as missões são trazidas em relação a tempo, ou em relação à quantidade de movimentos que você vai fazer, ou até mesmo quantas repetições em cada minuto você vai poder fazer. Então, a gente consegue, numa missão do dia, fazer com que o aluno, com que o praticante de CrossFit, ele se supere a cada dia. Então, por exemplo, se hoje ele consegue fazer 10 movimentos simples, como agachar, daqui a um mês ele vai conseguir fazer 20, ele vai conseguir fazer 30. E é esse crescimento, essa evolução que ele consegue perceber, ele consegue palpar na sua evolução, na sua autoavaliação. Né? Então isso faz com que as pessoas aprendam a se superar, a querer estar melhor no amanhã. Sim. Você falou de 2 pontos aí que eu acho muito importante da gente falar. Um deles é a quantidade de repetições que você faz em cada WOD. A cada WOD. E a quantidade de repetições e qual foi outra coisa que você falou? O tempo, né, que você realiza isso. Eu acho que são 2 pontos importantes que a gente pode puxar uma conversa aqui, porque o que a gente escuta muito falar é justamente do risco de lesão por conta disso, pela quantidade de repetição e pela velocidade, o tempo, você tem que vencer o volume. Então, a gente que trabalha com o método Pilates, a gente tem todo o cuidado e a gente preza sempre pela integridade articular, né? Enquanto você realiza um movimento. E aí, eu pergunto aqui, pra gente conversar agora, como é que a gente equaliza essa qualidade de movimento, né? Essa integridade articular dentro da quantidade de repetições, do volume de treino e de uma competitividade em cima disso? Perfeito, essa pergunta é espetacular, porque eu tenho noção, eu sou fisioterapeuta também, e as pessoas criticam muito, na verdade o CrossFit ele assusta as pessoas, principalmente pela quantidade de movimentos que a gente vê os praticantes fazendo, pela quantidade de peso, né, que se carrega num treino, mas na verdade, por se tratar de um esporte, assim como nas artes marciais, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da arte marcial, porque quando a gente entra no arte marcial, no judô, por exemplo, a gente entra na faixa branca. E na faixa branca a gente não pode fazer o que a faixa azul faz, o que a faixa preta faz. Né? Então, eu acho que o grande segredo é haver o respeito aos limites de cada um. Limite em relação ao condicionamento, limite em relação à capacidade de aprendizado daquele movimento para que tenha um padrão de movimento adequado. Por exemplo, você falou aí da capacidade de fazer o movimento. Então, para a gente colocar um peso, tirar uma barra do chão de 20 quilos e colocar ela acima do ombro, existe uma técnica para isso. Se o meu aluno, se o praticante do CrossFit, ele não tem ainda a capacidade disso, ele ainda não aprendeu como fazer isso da melhor forma possível, ele não vai fazer, ele não pode fazer, ele não deve fazer. Ah, Arivan, mas eu vejo muitas pessoas fazendo de forma errada. O nome já diz, está errado, né? E nós ainda chegamos no mundo ideal? Não, lógico que não. Vocês vão ver pessoas fazendo CrossFit de forma errada. Vocês vão ver pessoas se deixando, vamos dizer assim, a porta aberta para lesão. Isso é fato. Em relação à quantidade de tempo, assusta porque a gente não tem cultura ainda para entender que, por exemplo, eu dei o exemplo nesse instante para vocês, hoje em dia a gente, no celular a gente tem aplicativos, ou até aqueles smart watches, né? A gente consegue quantificar quantos passos a gente deu no dia, quantas escadas, né, a gente subiu, e às vezes a gente chega no final do dia e vê lá que deu 3.000 passos, 5.000 passos. Quem não tem consciência, fala assim, caramba, eu não andei isso tudo. Eu só andei do carro para o consultório, do consultório para o carro, do carro para casa, sabe? Subimos, sei lá, 50 degraus. Caramba! E se a gente parar para pensar, 50 degraus são 50 agachamentos com uma perna só, né? E, enfim, então fazer 50 agachamentos, fazer 100 agachamentos de forma controlada, de forma correta, pode ser muito para algumas pessoas, mas pode ser muito pouco para outras pessoas, para os atletas, por exemplo. Então, é óbvio que o grande segredo, a grande necessidade
é que o coach de CrossFit, o professor responsável, saiba identificar qual é o limite de cada um. Então o aluno ele tem que ter esse feedback com o professor, esse entendimento, para que esse limite ele seja respeitado. E se a mecânica correta, condicionamento adequado for respeitado, nós vamos estar numa faixa de segurança e distante das lesões. Isso é fato. Eu acho que isso responde um monte de pergunta aí, né, Joana? Principalmente no que se diz respeito a essa questão de lesão, excesso de lesão, que é muito colocado, né? Eu acho que antes de rotularmos uma prática esportiva, a gente tem que praticar, experimentar e entender dela mesmo. Essa é a palavra, experimentar. Experimentar mesmo. Aí eu te pergunto assim, você acha que dentro disso a prática do método Pilates ajudaria a essa adaptação, a esse controle de movimento, a esse movimento mais refinado, a atenção ao movimento enquanto você realiza? Você acha que a gente poderia trazer uma coisa na verdade, se a gente parar para pensar na mecânica correta do nosso corpo, é só uma. Nós nos desenvolvemos, nós éramos quadrúpedes, hoje nós somos bípedes e o nosso corpo está em constante adaptação. Sim. Então, se a gente parar para pensar em exercício físico, em raciocínio biomecânico, é tudo a mesma coisa. Na verdade, ativar o core, ativar o powerhouse, estabilizar o tronco, postura correta, é uma só. Agora, como você vai fazer isso, o caminho que você vai fazer isso, que pode ser direcionado para cada um. Então, o Pilates, o raciocínio do Pilates é o raciocínio correto da função. E se você, qualquer esporte, qualquer atividade que você ensine a forma correta, vai estar intimamente ligado. E um vai colaborar com o outro. Então, o fato de você trabalhar muito bem a postura, otimizar a força do tronco e transmitir essa força para as extremidades, isso é biomecânica. Cinesiologia, isso é uma coisa só, né? Então, eu sempre fui muito fã do raciocínio que o Pilates traz, da importância que nós temos de estabilizar tronco, de trabalhar a otimização do corpo, a eficácia do movimento. E eu acho que não só no CrossFit, mas quaisquer atletas de judô, de MMA, de futebol, tanto que nós estamos vendo cada vez mais o Pilates dentro dos clubes de futebol, que são talvez os grandes tabus do esporte. O futebol ele tem um certo afastamento dos demais esportes. E o Pilates ele está cada vez mais incluído na preparação física de todos os atletas. E o CrossFit, por se tratar de um esporte que tem carga, que tem muita demanda energética, óbvio, certamente isso é muito útil. Tanto que em alguns movimentos, em alguns treinos, o aquecimento, se você, vamos dar alguns exemplos aqui depois, vocês vão ver que assim, poxa, a gente pode fazer isso lá no estúdio, com certeza. Eu acho que é isso, né, Joana? Foi muito esclarecedor. Eu queria agradecer a Arivon mais uma vez. Imagina. Pela disponibilidade dele, sempre muito descontraído conversar com ele, né? Por ter esclarecido isso aí. Se tiverem perguntas aí, responde, comenta. Arivon, tá? você disponibiliza sua rede social, seus contatos. Depois a gente... Tá, pode falar. Eu sou... Pode falar. Eu falo pra caramba, né? Ótimo, ótimos. Eu sempre falo, as críticas, eu adoro as críticas. Então eu peço sempre aos alunos, quando a gente está palestrando, enfim, que critiquem, que perguntem, que mandem dúvidas, que mandem até suas opiniões, para que nós possamos ouvir, entender e trocar ideias. Porque não existe verdade absoluta, né? Com certeza. E Deus queira que daqui a alguns anos nós possamos poder sentar aqui e de repente mudar alguns tipos de pensamento, porque a gente está evoluindo, o ser humano está evoluindo, graças a Deus, né? Porque o Instagram é a ferramenta que a gente mais usa, né? É @Arivan Gomes. Quem quiser conhecer mais da academia é @Aldeia CrossFit, e lá manda direct, manda mensagem, critica, manda xingamento. Não, isso não. Mas, enfim... Importante falar que Arivon é professor e ele tem um embasamento teórico bem fundamentado para tudo que ele está falando e discutindo aqui.
Então também quem quiser direct, talvez pedir algum artigo, alguma referência, alguma orientação nesse sentido para ele, acredito que ele também disponibilizará. Perfeito, e aí a gente coloca aí embaixo, depois nos comentários, os contatos, rede social dele, os contatos mais que ele queira disponibilizar. E mais uma vez, super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Uma honra enorme. Eu fiquei feliz, adorei. Muito legal, quero fazer mais vezes. Vamos fazer. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.